Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa tem a cara fechada e tem alto nível de inteligência emocional. Não é necessariamente o que você reconhece, né, fisicamente na pessoa que vai te dizer se ela tem inteligência emocional ou não. Lembra das cinco emoções lá que eu falei, da raiva, da tristeza, do medo, etc., da alegria, né, do nojo, né? É, essas emoções aí, elas, como é que se diz? Elas não estão relacionadas necessariamente à maneira como a pessoa se apresenta. Às vezes a pessoa chega, faz aquele maior estardalhaço, super comunicativa, no final das contas ela tem um estilo de apego ansioso ambivalente, porque ela está procurando atenção. Né? Então, assim, ou a pessoa é extremamente apática, assim, não quer saber de contato social, talvez porque ela tenha um estilo de apego ansioso evitante, que é o seguinte, vamos lá voltar para a infância, o ansioso evitante, ele se desenvolve, isso simplisticamente falando, né? Não estou falando assim de uma forma bem simples. Ele se desenvolve quando os pais nunca estão presentes, os cuidadores nunca estão presentes. Então você cria esse mecanismo de defesa emocional, de isolamento emocional. Então, vou dar um exemplo clássico lá do relacionamento afetivo. Você está no relacionamento afetivo, o ansioso evitante, ele tende a nunca terminar um relacionamento, não terminar um relacionamento no sentido de terminar, sim, termina vários, mas ele tende a nunca se aprofundar demais no relacionamento, porque no momento que ele vai sentindo que está se apegando à pessoa, se linkando à pessoa emocionalmente, ele corta, ou ela corta, porque não quer passar inconscientemente pela experiência negativa que passou lá no início da infância, né, naquelas relações primárias lá com os cuidadores. Então isso é uma forma de desencadear um comportamento específico. Então, primeira coisa, inteligência emocional tem nada a ver com o jeito de vestir. Eu vou até contar uma história aqui interessante, tem nada a ver com o assunto da psicologia, mas só para ilustrar, uma vez eu fui dar aula de marketing numa faculdade e eu cheguei lá no meu jeito de vestir, né? Aí a aluna chegou, você que é o professor de marketing? Eu disse, sou eu mesmo. Ela fez, mas você não tem cara de professor de marketing não. Aí eu fiz, oxê, por quê? Aí ela fez, não, porque professor de marketing se veste descolado, ele é diferente. Eu digo, é mesmo. Aí ela fez, mas onde é que você tirou isso? Essa ideia de que o cara tem que ser descolado para ser um bom professor de marketing, né? A mesma coisa é as falácias da inteligência emocional, né? Então, é uma falácia dizer, o cara é sério, então ele é antissocial. Não é não. Né? Às vezes o cara é seletivo, às vezes o cara é mais inteligente emocionalmente do que você que está julgando ele. Né? Na verdade, ele sabe selecionar bem as amizades, porque existe uma coisa chamada sociabilidade, mas existe também a coisa de você estabelecer relacionamentos seguros, relacionamentos que vão te dar uma estabilidade emocional, que vão propiciar algum tipo de progresso na tua vida. Porque ter relacionamento por relacionamento, todo mundo tem Facebook e tem Instagram. Tem gente que tem 15 mil amigos no Facebook. Vai contar na mão quantas eles podem contar com essas pessoas? Quantas pessoas dessas são realmente amigos, né? Então, as pessoas sociáveis demais nem sempre são pessoas com alto nível de inteligência emocional. Né? Então, a empatia a gente já falou, a automotivação a gente tocou aqui, que é essa coisa da motivação intrínseca do ponto de vista da inteligência emocional, ela é mais válida do que aquela da motivação extrínseca. Porque a motivação extrínseca é aquela que o cara bate, você fica precisando o tempo todo de um para dar um reforço em você. Você é um cara competente. Você vai receber um prêmio se você fizer isso. Isso é a motivação extrínseca. Então, no momento que a gente fala de inteligência emocional, entra muito mais a motivação intrínseca. Aí você diz, e como é que eu desenvolvo esse negócio? Né? Se eu vim de um panorama, de uma família específica, que nunca me incentivou a fazer nada, meu pai sempre disse que eu era burro, meu pai disse que eu não tinha jeito para nada, meu pai nunca me motivou a fazer isso ou aquilo outro, a minha mãe também. Como é que você quer que essa criança mais na frente ela tenha motivação intrínseca? Ela pode ter, ela pode desenvolver, não estou dizendo que ela não vai desenvolver não. Né? Ela pode desenvolver, inclusive, por uma reação de raiva ao que ela teve é como se fosse, agora eu vou provar. Vou provar que eu não sou burro, eu vou provar que eu consigo. E muitas vezes esse é o caso mesmo. Né? E aí ela desenvolve essa motivação intrínseca a partir de uma carência que ela
teve na infância. Mas, ao mesmo tempo, pode provocar o seguinte, né? Ela pode ter um problema seríssimo de autoestima porque os pais nunca acreditaram nela. E essa luta o tempo todo para provar que consegue, nem sempre significa, na verdade, um equilíbrio, né, do ponto de vista, é uma tentativa de se equilibrar emocionalmente, mas nem sempre denota, né, uma autoestima adequada. Ela está sempre doida para provar. No final das contas, quando você fica tentando provar para o outro, o que é que você precisa? Motivação extrínseca. Porque o outro vai dizer, ei, rapaz, realmente tu é bom. Né? Então, assim, você faz aquilo motivado intrinsecamente, mas como se estivesse na dependência de alguém que vai te dizer que o que tu está fazendo é realmente a coisa certa, e que tu está indo no caminho bom, e você precisa daquilo para poder continuar. Então é um negócio meio patológico, né? Mas a automotivação, a motivação intrínseca, ela pode ser desenvolvida sim na infância, né, nas relações com os pais, nas relações no entorno e com outras pessoas, não necessariamente nas relações primárias com os pais, não. Mas do ponto de vista da inteligência emocional, ela é muito mais interessante, porque o que motiva você é interno, é interior. Você não depende de estímulo externo para se motivar a fazer algo. Tá, vamos lá. Aí como é que eu desenvolvo esse negócio aí da inteligência emocional? A gente tá chegando, eu acho que no final dessa hora, né? Esse assunto é massa porque ele se delonga. Se vocês quiserem, posso até reiniciar aqui depois, mas vamos lá para... eu não fui para um treinamento de coach, não sou acompanhado de psicólogo, não tenho... nunca procurei ajuda de forma alguma. Bem, eu diria o seguinte, a inteligência emocional é um processo difícil, né, de você equilibrar e desenvolver, porque por todos esses aspectos que eu já falei aqui, né, e porque também é um processo de longo prazo. Então você chega lá na sua empresa, vamos dizer, eu gosto da empresa porque o pessoal é instigado com esses negócios, a empresa. Aí contrata não sei quem para fazer um treinamento para aumentar a inteligência emocional. O cara vai lá, faz o treinamento e o gerente da empresa quer que todo mundo seja mais inteligente emocionalmente no outro dia. Não vai acontecer. Né? Não vai acontecer porque é um processo de longo prazo, assim como foi o desenvolvimento desde a infância nas relações primárias até o momento em que você se encontra na sua vida. Aí, esses estilos de apego são estanques, eles não modificam? Modificam. Né? Vai depender das experiências que você tem. Então, do ponto de vista prático, vamos dizer assim, na lata, sem nenhuma análise, sem nenhuma avaliação prévia de com quem eu estou tratando ou atendendo, vamos dizer assim, a inteligência emocional, ela parte da quantidade de experiências positivas, do ponto de vista sadio, vamos dizer assim, que você tem. Então, quanto mais experiências você tem na sua infância positivas, provavelmente você vai ter uma tendência a desenvolver uma inteligência emocional bastante, vamos dizer assim, elevada. Porque o pessoal fala de, você tem uma inteligência emocional muito elevada. Né? Eu vejo de outra forma. Você tem como desenvolver sua inteligência emocional ao ponto de ter uma satisfação na vida adequada, vamos dizer assim, mas é muito difícil de eu mensurar o que é elevado para ti e para mim. Mas vamos deixar isso de lado, vamos voltar lá para como é que eu faço para desenvolver esse negócio. Então, assim, se eu parto lá do princípio que eu tive várias experiências na minha infância, na minha adolescência, na minha vida, e isso moldou, de certa forma, o meu comportamento, minha maneira de pensar, etc., através do modelo de funcionamento interno, então eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que ter experiências que me façam ter experiências diferentes daquelas que eu tive na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, né? Principalmente nas relações primárias. Então, do ponto de vista prático, eu vou puxar Jean Piaget, que é um cara central, né, para a psicologia. Desenvolvimento cognitivo e afetivo para Piaget se dá da mesma forma. Então, para ele, quanto mais complexa a rede cognitiva que nós desenvolvemos, maior capacidade de resolver problemas nós temos. Se eu puxar isso para o lado afetivo, linkando com as emoções, o princípio é o mesmo. Então, eu tenho que ter, desenvolver, esquemas cognitivos, esquemas afetivos emocionais, que me deem a possibilidade de eu lidar
com emoções diferentes, experiências diferentes das que eu tive na minha infância. A partir desse momento de contraste, de novas experiências, eu vou entendendo o mundo de uma maneira diferente, internalizando experiências diferentes, né? Então, quanto maior meu leque de experiências, seja em casa, viajando, experimentando outras culturas, outras maneiras das pessoas verem, entendendo as pessoas, como elas veem a realidade, outras culturas como veem, lendo, assistindo filmes, se relacionando, errando sobretudo, né? Porque a inteligência emocional, para se desenvolver, também tem como base o erro. A gente tem que errar. Só quando a gente erra é que a gente realmente entende como é que eu devo me comportar, ou o que é que me faz mal, o que é que não me faz mal. Não tem outro jeito, minha gente. Só quem acerta vai ter uma limitação muito grande em termos de desenvolvimento de inteligência emocional. Então a inteligência emocional, ela parte desses pressupostos rápidos que eu falei aqui. Não é solução, não é receita de padaria, né? Mas tem outros aspectos que você pode considerar, por exemplo. Eu gosto do budismo. O budismo fala o caminho do meio. Desenvolva o caminho do meio. Nem 8, nem 80, meu amigo. Né? Se você começa a traçar uma experiência simples. Eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Então começa a moldar isso aí. Nem 8, nem 80. Vá pelo caminho do meio. Eu gosto de festa, gosto de ser feliz, eu gosto da euforia. Massa. Mas demais vai lhe fazer mal. Sabe por quê? Porque do ponto de vista da medicina tradicional chinesa lá, a euforia vai fazer mal ao teu coração, né? E o coração, que também não está funcionando bem, vai desencadear esse tipo de emoção em você, né? Ansiedade, né? Preocupação excessiva, euforia excessiva e assim por diante. Então, assim, o caminho do meio do ponto de vista da linha. Eu vou pegar o budismo aqui para desenvolver minha inteligência emocional. Pode pegar. É um caminho bacana. Vai ter lá o caminho do meio. Né? Nesse caminho do equilíbrio, você vai desenvolver sua inteligência emocional. Onde é que é mais que eu vejo esse negócio de inteligência emocional? Nos ditos populares. Quer ver o seguinte? Quando você vai lá nos ditos populares, é uma sabedoria só. Tem aquele que diz o seguinte: não faça tempestade num copo d'água. Inteligência emocional. Você tem uma situação, primeiro, né? Antes de você fazer uma tempestade no copo d'água, analise se realmente aquilo ali tem a necessidade de você encarar, de você abordar aquela situação dessa maneira, né? Exagerando na sua maneira de entender a realidade. Lógico que isso aqui, você está dizendo, é muito fácil você dizer isso, mas na situação é muito difícil. Porque existem aqueles elementos anteriores lá. Mas se você tendo em mente isso, tendo consciência de que você precisa dar um passo antes de tomar uma decisão impulsiva, né? Ou, por exemplo, observar realmente se aquele problema ele é do tamanho do que você está vendo imediatamente, vamos dizer assim, porque tu não para, dá uma paradinha antes, observa direitinho para ver se aquilo realmente é isso tudo que você está vendo que é. Outro dito popular: nem tudo que reluz é ouro, né? Quem vê cara não vê coração. Tudo isso aí está falando de inteligência emocional. O cara se ilude com uma pessoa que tem uma lábia enorme. Essa pessoa é a pessoa correta. Não é, meu amigo. Né? Você precisa avaliar direito o contexto para ver se realmente o que a pessoa promete é realmente o que ela é, né? Então, por exemplo, quem vê cara não vê coração. Falei disso. Inteligência emocional não tem nada a ver com cara feia, cara fechada, isso, aquilo outro. Porque todo mundo tem isso. Às vezes a pessoa ela é simplesmente reservada. Mas isso não significa que ela seja pobre em sociabilidade. Não. Às vezes você vê a mesma pessoa numa situação completamente diferente, altamente sociável, de uma forma equilibrada. Então, assim, eu fecho assim, talvez, esse debate, porque o tempo é tão curto que eu acho que nem dá mesmo para a gente explorar tudo. Deixo aqui a curiosidade para vocês, né? Mas eu acho que tem um ditado alemão que diz o seguinte: o exercício faz o mestre. Então, assim, o desenvolvimento da inteligência emocional, como qualquer outro aspecto da psique humana e do comportamento humano, ele está baseado no exercício, né? Desenvolver paciência. Eu preciso desenvolver paciência. Tem esses aspectos que eu falei aqui, que eu preciso me tornar consciente deles,
né, que eu falei até o momento presente. E tem também o treino, né, que eu vou poder fazer, por exemplo, usando meditação, fazendo atividade física e assim por diante. E aí eu vou aprendendo a desenvolver minha paciência. Ah, vou conseguir isso em 6 meses? Não, né? Não vou. Gente, é o seguinte, eu tenho 10 segundos, né, para me despedir de vocês. Eu agradeço demais